Continuando as aulas, ok? Bom, nesse curso, mas não só nesse curso, mas na física, nós usamos várias integrais. E a maioria das integrais se repete, não são uma infinidade de integrais, mas uma quantidade razoável de integrais interessante. A gente vai tentar falar um pouco sobre as que a gente mais usa, ok? São chamadas as integrais de linha, as integrais de superfície e as integrais de volume, ok? Bom, existem, como eu disse, outras, mas essas são bastante importantes à sua compreensão. Bom, integrais de linha, ou seja, eu parto de um ponto e vou até um próximo ponto e eu quero calcular o valor daquela função em todos esses pontos, ou somar cada pedacinho daquela contribuição. Por isso, uma integral de linha, ok? Ela é escrita na forma integral sobre uma curva C, ok? Da função vetorial v escalar dl, ou escrito integral de a a b de v interno dl, ok? Onde v é uma função vetorial, dl é o vetor deslocamento. Até agora a gente viu muitas vezes, né, em Física Geral 2 e 3, essas integrais escritas na forma escalar, ok? Agora elas são escritas na forma vetorial, mas continua basicamente tendo a mesma interpretação, ok? Bom, e C é o caminho que essa função vai percorrer, ok? Nesse caso de A, B, se A coincide com B, ou seja, ele parte de A, faz um caminho que a gente chama por C e depois retorna ao ponto A, então essa integral é escrita como uma integral com um círculozinho aqui, integral fechada de V escalar dl, ok? Então subentende-se que o ponto inicial e final são os mesmos. Um exemplo de integral de linha é quando a gente quer calcular o trabalho, né? O trabalho ele é a integral da força escalar dl, ok? Um exemplo de integral de linha. Bom, temos também integrais de superfície, ok? E a forma dessa integral é a integral na superfície S de V escalar dA. V continua sendo uma função vetorial, dA agora é o nosso elemento infinitesimal de área, ok? Ou trecho, né? Então aqui esse elemento ele tem duas componentes, x e y no caso, ok? Então essa integral acaba se tornando uma integral dupla se for calcular, por exemplo, a área, certo? Bom, IS é a função, é a área por onde essa curva vai ser calculada, ok? Descreve, né, a área onde essa curva vai ser calculada. De novo, né, se eu tiver um S fechado, por exemplo, a superfície de um balão, de uma bola, de um, de um cubo, qualquer uma dessas coisas, a gente escreve também integral fechada, né, de superfície de VDA, ok? Bom, aqui tem um exemplo interessante. Se eu tenho, imagine que esse é um pedaço de uma superfície, ok? E o contorno dessa superfície, ok? Eu posso chamar de contorno C, ou pegar dois pontos dessa curva, ok? E aí eu posso fazer uma integral de linha, integral de AB de VDL, onde V representa esse pedaço de superfície, ok? Ou esse comportamento aqui. Se eu parto, faço até B e depois retorno por lá e retorno até A de novo, ok? Vou de A para B e retorno até A, então eu escrevo integral fechada de VDL. No caso A aqui, eu coloquei, mas não é necessário. A gente entende que ele parte e retorna ao mesmo ponto.
Por outro lado, né, se eu quero calcular a integral de superfície, né, então eu imagino que eu possa recortar essa superfície em muitos elementos infinitesimais de área, dA. Então eu escrevo integral de superfície de VdA. No final da conta eu vou somar todas essas contribuições para encontrar a integral total. E quando essa superfície, nesse caso aqui era um pedaço de uma superfície, for fechada, como eu disse, né, a superfície de um balão, então eu tenho uma integral fechada de superfície de VdA, onde dA continua sendo um elemento infinitesimal de área, certo? Ok. E por último, né, nós temos as integrais de volume. As integrais de volume geralmente têm, né, elas são integrais triplas, mas uma forma de escrevê-la é a integral de volume de t de tal, ok? Onde t é uma função escalar, pode ser uma função vetorial e d tal é o elemento infinitesimal de volume. Neste caso, né, em coordenadas cartesianas, d tal é dx, dy, dz, ok? Nos problemas de física, geralmente essa função é uma função escalar, ok? Mas se fosse vetorial, nós poderíamos escrever da mesma forma, integral de volume de V de tal, ok? Nesse caso, a gente expandindo, né, ou desenvolvendo aqui essa integral, a gente teria integral de Vx na direção x mais Vy na direção y mais Vz na direção z, tudo isso multiplicado por d tal, ok? Mas d tal, agora eu separo, né? São três integrais, além das três dentro aqui. Então eu vou ter uma integral de Vx d tal na direção x, uma na direção y e uma na direção z. Se eu pegar só essa da direção y, ela vai ser escrita como essa integral tripla de Vy dx, dy, dz na direção y. Então, são integrais que a interpretação é um pouco mais complicada de ser feita, ok? Ok, por enquanto é só, vamos para a próxima aula.